Graça e paz, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer que nós estamos com muita saudade de cada um de vocês. Faz muita falta estarmos perto. E neste momento, então, nós iremos orar para dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Que você, neste momento, ore aí na sua casa. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concede de vida, na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para com a tua igreja. Neste tempo, Senhor, que nós estamos fisicamente distantes, mas estamos, Senhor, espiritualmente ligados como uma família de Deus. Estamos, Senhor, em nossos lares, ansiosos pela volta da nossa amada igreja. Nós te bendizemos, Senhor, por este dia, na qual nós iremos aprender um pouco mais da tua palavra, o qual nós iremos, Senhor, louvar o teu nome, Senhor, com cânticos espirituais. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado neste tempo, Senhor, para buscarmos a tua presença. Nos fortalece, Senhor, nos edifica, ó Deus amado, pelo poder do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Meus irmãos, eu gostaria então de convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, na qual nós faremos a leitura da palavra de Deus. Os 12 primeiros versículos, a palavra de Deus diz assim: aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julga o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta da carne, faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto,
Foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou para ser Senhor tanto de vivos quanto dos mortos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Oremos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, que nós lemos, Senhor. Neste momento, nós faremos uso, Senhor, da ministração da tua palavra, meio pelo qual o Senhor escolheu para salvar a tua igreja, Pai, os teus eleitos. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia podemos pregar a tua palavra, a tua santa igreja. Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha nos encontrar, Senhor, em meio a esta ministração. Que os nossos corações estejam abertos para ouvirmos a tua voz. Que o teu Espírito Santo alcance cada um de nós, Senhor, com graça e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, por este momento na qual o Senhor fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela trata sobre doutrina do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11. Então é uma carta densa, onde Paulo fala basicamente, o tema central é a justificação pela fé. Já no capítulo de número 12, Paulo ele começa a fazer a aplicação para a igreja, a aplicação da doutrina para a igreja do Senhor. Então, do capítulo de número 12 ao capítulo de número 16, Paulo ele faz toda a aplicação de que ele discorreu a doutrina desde o capítulo de número 1. E, meus irmãos, hoje nós vamos falar acerca de um tema eclesiológico, então a doutrina da igreja, que nós temos aprendido nos últimos cultos, nas últimas pregações. Nós falamos sobre a importância de congregar, nós falamos sobre a importância que Deus dá à reunião dos santos, e nós também aprendemos sobre a importância de ofertarmos, de adorarmos a Deus com aquilo que o Senhor tem nos dado. É um meio de adoração a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre, dentro do relacionamento, como nós podemos vencer os desafios. Porque, meus irmãos, tem um fato: onde existe ser humano, existe necessidade de se relacionar. E onde tem ser humano, existem opiniões diversas, diferentes, distintas. Então hoje nós vamos falar, com base nesse texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, sobre vencer desafios. Então nós sabemos que a igreja da pós-modernidade, ela traz consigo muitas informações. Nós vivemos num mundo cheio de informações. O problema, inclusive, da nossa época é o excesso de informações. Então, cada um traz consigo uma experiência de vida, traz consigo algumas ideias, alguns princípios. E quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que já no primeiro século, Paulo ele trata sobre a questão dos relacionamentos dentro da igreja. Então, para que nós possamos entender um pouquinho do contexto literário, do contexto bíblico na qual Paulo insere essa informação, a igreja de Roma, ela tinha dois públicos.
Então a igreja era majoritariamente de judeus e tinham também os gentios de Roma. E são dois povos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. E Paulo narra toda a doutrina, e quando ele entra na parte prática, ele traz um elemento no capítulo 14 sobre uma diferença que havia dentro daquela igreja. Então, quando nós vemos que haviam judeus ali, os judeus traziam consigo alguns pontos como abstenção de alguns animais, de comer carne de alguns animais. E também, nesse caso, os romanos, eles receavam comer carne, porque o mundo ali em Roma tinha muitos pagãos, então eles receavam comer carne com medo de que aquelas carnes pudessem ter sido oferecidas a ídolos. E nós vemos aqui esses judeus sendo vegetarianos. E nós tínhamos o segundo público, que era o público dos gentios, que esses gentios, eles não ligavam para o comer carne. Para eles tudo bem, eles podiam se alimentar de carne e não havia problema nenhum. Então, para esses dois públicos, Paulo ele faz uma leitura e ele traz uma questão que vinha à tona naquela época. Ele trata os judeus e gentios, um ponto de vista diferente entre esses dois povos, mas havia ali um ponto de comum acordo. Tanto judeus como gentios, eles serviam a Deus porque eles haviam se convertido ao Evangelho de Cristo. Paulo, ele faz uma classificação entre fracos e fortes. E aqui Paulo ele traz uma analogia como se os judeus fossem os fracos e os gentios os fortes, porque Paulo ele coloca a classificação de fracos porque os judeus eles não comiam carne, mas se escandalizavam nos gentios que comiam carne. E o contrário é verdadeiro, porque os gentios e alguns judeus, Paulo inclusive no versículo 1 do capítulo 15, ele fala que ele fazia parte do grupo dos fortes. Então ele traz essa ideia, dizendo, olha, há dois grupos, um come carne e um não, um é fraco porque julga o que come carne, e um é forte porque não liga de estar comendo carne, mas menospreza aqueles que acham errado comer carne. Irmãos, nós vemos aqui essa ideia que Paulo dá. Na verdade, Paulo ele faz uma analogia, ele pega essa questão da alimentação para trazer uma verdade para nós. E quando nós olhamos do versículo 1 ao versículo 12, a gente consegue tirar 3 importantes lições que a gente vai extrair do texto. Então, dentro desses versículos, Paulo ele começa do versículo 1 ao versículo 4, ele diz o seguinte: aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Aí ele fala, um crê que pode comer de tudo, e outro cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais, ou seja, os judeus. Aquele que come de tudo, que é o gentio, não deve menosprezar o que não come, o judeu. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Versículo 4 diz, quem és tu que julgas o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Aqui, irmãos, a gente tira uma lição sobre essa reflexão que Paulo faz. Paulo ele coloca os dois grupos, ele fala sobre o alimento, e ele começa dizendo, aceita o fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos que são controversos. E depois, no versículo 3, ele fala, Deus aceita
ambos. A gente aprende aqui que nós somos todos servos de Cristo. Independente das nossas diferenças, todos são servos de Cristo. Aqui é interessante nós entendermos que quando Paulo traz essa informação, ele está falando do alimento. Ele está falando de uma questão de comer ou não comer carne. Mas ele viu que havia uma divisão muito grande na igreja por conta desse pequeno detalhe. Ele viu que o povo estava se dividindo por conta do grupo de que come carne e o grupo de que não come carne. E aqui a gente tem que aprender a primeira coisa aqui. Independente do que nós levamos, do que nós temos como princípio, e aqui nós falamos de coisas secundárias, todos nós somos servos de Cristo. Nós aprendemos que a ideia que Paulo nos dá através do Espírito Santo é que nós não devemos julgar os outros. Nós devemos olhar para o nosso irmão e entender as nossas pequenas diferenças e não julgarmos uns aos outros. Então, tentando trazer para o nosso dia a dia, o que seria o comer carne e o não comer carne para nós hoje? Irmãos, pequenas coisas, pequenas diferenças. Então, por exemplo, então imagina que os irmãos falam assim, o pastor Eduardo, ele ouve música romântica, uma música que não é um louvor. Então o pastor Eduardo ele não é muito crente, porque ele ouve música do mundo, Então, a chamada música do mundo. Não sei se há outra música que não seja do mundo. Então, imaginamos que há essa diferença. Então, a gente poderia dividir a igreja dizendo assim, olha, o pastor Eduardo, ele é carnal porque ele ouve música do mundo. Eu não, eu só ouço louvores, então eu não me misturo com ele. É uma questão básica que não afeta a nossa salvação. Mas, naquele tempo, eles estavam dividindo a igreja por coisas simples como essas. Então, nós vemos outras questões, por exemplo, que não são questões fundamentais, que poderia ser usado na parte da alimentação daquela época de Paulo para os nossos dias. Questões como, por exemplo, uma diferença de uma visão doutrinária que não é basilar para a fé cristã. Um irmão que julga o outro porque ele é arminiano e eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, ele é calvinista. Então essas coisas, esses pormenores, que não nos traz de fato um efeito na salvação que Cristo tem para nós, elas dividiam a igreja daquele tempo. Então Paulo, vendo esse efeito desastroso no meio da igreja, ele levanta a questão e fala, meus irmãos, não julguem uns aos outros, todos nós somos servos de Cristo. Para aquilo que não é fundamental, na doutrina fundamental da fé cristã, nós teremos as nossas diferenças, mas ainda assim continuaremos sendo todos povo do Senhor. Então Paulo traz essa verdade do versículo 1 ao versículo 4. Já no versículo de número 5, nós vemos outro ponto que Paulo traz. Ele levanta uma questão sobre que as nossas preferências, elas devem visar a glória de Deus. Então, nessas questões que são secundárias, nós aprendemos com Paulo que tudo que nós escolhemos deve visar a glória de Deus. Paulo fala assim no versículo 5 em diante: há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus quando come a carne. E aquele que se abstém, para o Senhor se priva e também dá graças a Deus, porque ele não comeu a carne.
Mas aqui o fato é que existiam, além daqueles que se alimentavam de carne, aqueles judeus que haviam se convertido há pouco tempo ao cristianismo, que ainda traziam consigo esses hábitos do judaísmo, comiam a carne, mas se abstinham de carne, mas como um modo de vida, e também guardavam o calendário judaico. Eles guardavam o sábado ainda, porque naquele tempo, no começo da igreja, eles ainda trouxeram alguma coisa do judaísmo. E aqui, Paulo fala assim, aquele que não come carne, ele glorifica a Deus porque não come carne. Aquele que come carne, ele glorifica a Deus porque ele está comendo carne que Deus preparou para aquele dia. Aquele que ele guarda o sábado, que guarda o calendário, ele guarda para glorificar a Deus, porque para ele está convicto de que se ele guardar aquele dia, ele está glorificando a Deus. E aquele que não guarda o sábado, Paulo fala, ele também está glorificando a Deus. O fato aqui é que Paulo, ele nos ensina para vivermos em comunidade de fé, para que nós possamos ser uma família em Cristo, para que nós possamos vencer as nossas diferenças. É fundamental que todas as nossas atitudes venham visar a glória de Deus. Porque, meus irmãos, o que não pode é eu julgar o meu irmão segundo o meu parâmetro e não o parâmetro de Deus. O que não pode é eu trazer um julgamento para o meu irmão, sendo que esse meu irmão, ele também é filho de Deus. A reflexão que Paulo faz lá no versículo 3, ele fala, Deus aceitou o que come carne e o que não come. Ou seja, quando eu levanto um questionamento sobre um hábito, sobre uma ideia que um irmão traz que não é fundamental, não é uma ideia central da fé cristã, eu estou julgando o meu irmão, que é meu irmão, mas eu também estou julgando o meu irmão que Deus aprovou. Então Deus me aprova nas minhas atitudes que estão concernentes à vontade dele, mas Deus também aprova o meu irmão que pensa diferente de mim, mas que também está cumprindo a vontade de Deus. A verdade é, meus irmãos, que a fé cristã, ela é um desafio a ser vivido quando nós queremos estabelecer as regras. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Paulo falando que Deus aceita esses irmãos que pensam diferente. A gente precisa fazer um exame de consciência. Porque muitas vezes a gente emite juízo de valor sem conhecer a intimidade de cada um. Um ponto fundamental desse texto é que Paulo não está falando do ímpio, não está falando do falso profeta que entra na igreja. Ele está falando de judeus e gentios, ambos crentes no Senhor Jesus, ambos servindo ao Senhor Jesus, salvos na pessoa do Senhor Jesus, e que faziam coisas diferentes. Eu vejo que Paulo, ele nos ensina, através do Espírito Santo, a viver uma vida que glorifique a Deus e que nos tire da posição de juízes. Ele nos ensina que cada ato que nós executamos na nossa vida, no nosso dia a dia, ele tem que ter um fim. E esse fim é glorificar a Deus. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, se eu, por um acaso, eu acho que é lícito eu ouvir uma música romântica com uma boa palavra, eu tenho que ter convicção de que eu estou glorificando a Deus naquilo. Porque lá no versículo 5 ele fala assim, cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. O detalhe é que Paulo nos ensina aqui, lá no final do capítulo, a gente vai ver, depois do versículo 12 que nós lemos, que quando nós fazemos as coisas sem convicção, nós estamos pecando também.
Então eu posso, por exemplo, o irmão Alex, ele ouve música romântica. E aí, o irmão Jefferson tem na mente dele que, olha, talvez seja errado o Alex não ouvir só louvor. Aí o Jefferson pensa assim: a partir de agora eu vou começar a ouvir música romântica também. Mas ele não está convicto em si mesmo de que isso seja algo certo. E ele começa a ouvir, mas com peso de consciência. O Jefferson não está cometendo um pecado por ouvir a música, mas por não ter convicção do que está fazendo, ele acaba cometendo pecado. Então nós vemos aqui que tudo que nós fazemos em nossas vidas tem que ter um fim de glorificar ao Senhor. Paulo fala, quer comamos, quer bebamos, tudo que a gente faça, nós temos que fazer para a glória de Deus. E a terceira parte que Paulo traz do versículo 9 ao versículo de número 12, nós aprendemos com Paulo o seguinte, que todos nós prestaremos contas a Deus no dia do juízo. Todos nós, sem exceção. Então, primeiro, nós não devemos julgar. Nós não temos o direito de nos colocar como juízes para emitir juízo de valor contra os nossos irmãos. Segundo lugar, nós temos que fazer tudo na nossa vida que glorifique o nome do Senhor. Em terceiro lugar, todos nós prestaremos conta a Deus. Então, a respeito disso, Paulo fala no versículo 9: portanto, foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor, tanto dos vivos, Jesus em vida é Senhor dos vivos, quanto de mortos, quando ele morreu, Senhor dos mortos. Mas tu, porém, por que julgas o teu irmão? Então a pergunta que Paulo faz: Cristo morreu, ressuscitou, ele é Senhor dos vivos, ele é Senhor dos mortos, e Paulo pergunta novamente: então por que você está julgando o seu irmão? Ou tu, igualmente, que desprezas o teu irmão, por que você despreza o seu irmão? A pergunta que Paulo faz. E depois ele fala, todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Paulo, ele levanta a questão sobre a nossa posição de juízes. Então, irmão, você já chegou alguma vez e precipitadamente julgou alguém, dizendo, olha, tal pessoa fez isso sem ter um cenário completo? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós não temos que julgar ninguém. Se um come carne, um deixa de comer carne, a gente não pode julgar ninguém. Por quê? Porque todos nós, tanto o que come carne quanto o que não come carne, nós seremos julgados pelo Senhor. É interessante que aqui, quando Paulo traz essa ideia de comer carne ou não, ou de se abster dos dias do calendário judaico, Paulo está trazendo uma noção diferente do que ele trata lá em Gálatas. Lá na nossa série de Gálatas, nós aprendemos que os judaizantes, que era um grupo que tinha entrado na igreja da Galácia, eles traziam a seguinte mensagem: olha, nós devemos nos abster dos animais impuros e nós devemos guardar o calendário judaico. Mas quem não fizer isso não vai ser salvo. É assim que os judaizantes trouxeram aquela heresia para dentro da igreja da Galácia. Aqui não. Aqui Paulo não está falando que esses irmãos que comiam ou não comiam carne era por conta de salvação. Era apenas um costume. Então Paulo fala, não levanta um juízo de valor sobre esses. Não se coloque como juiz para julgar a causa desses irmãos. E nós vemos que existiam algumas diferenças entre os irmãos que Paulo coloca como secundária.
Aqui, irmãos, como eu já disse e vou repetir para os irmãos, quando nós falamos que nós não devemos julgar, nós não estamos falando que nós devemos nos omitir de uma questão, por exemplo, quando tem um falso mestre pregando uma heresia, quando tem alguém tentando enganar e dividir a igreja, nós devemos ter discernimento e sim, nos levantarmos através da palavra de Deus para repreender as heresias que tentam adentrar constantemente na igreja. Mas o que o Senhor quer nos ensinar é que para as coisas que não são fundamentais, a gente precisa ter tolerância para com os nossos irmãos na igreja. A gente precisa ver os palmeirenses que subjugam os corintianos, né? A gente precisa entender que palmeirense ou corintiano, ambos salvos em Cristo, eles têm o direito de escolher seu time. Eles têm o direito de ter algumas diferenças nesse sentido. O que nós vemos que faltou na igreja de Roma era a disposição a ser forjado. Era a disposição em aceitar a diferença do irmão. Era a disposição de ser, como a palavra fala, um ferro afiando o outro ferro, para que nós estejamos conforme a vontade de Deus, entrarmos no centro da vontade de Deus. O povo lá, eles queriam debater, eles queriam questionar as diferenças. Um ponto que Paulo traz aqui como uma questão central sobre os fortes e os fracos é um só. Os fortes tinham que parar de desprezar os fracos e os fracos tinham que parar de julgar os fortes. Aqui tinha que ter uma harmonia de modo com que a igreja se unisse para um bem maior. Então, irmãos, quando a igreja para discutir coisas secundárias, ela perde o tempo precioso para discutir, para aprender, para se aperfeiçoar na verdadeira e genuína palavra de Deus. Quando nós paramos para ver as pequenas diferenças que os nossos irmãos têm, algo que eu penso diferente do irmão, para a gente se dividir, a gente enfraquece o corpo, a gente torna a igreja frágil, a entrada do inimigo para tentar fazer arruaça em nosso meio. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1, nós vemos a narrativa bíblica tratando de duas mulheres fortes, influentes no meio da igreja dos filipenses, que se dividiram. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecerem assim firmes no Senhor, amados. Aí ele fala: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Aí ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Então Paulo, ele escreve aos filipenses, ele pede para que um dos obreiros interceda e entre no meio para reatar o laço de duas pessoas que eram fundamentais na igreja, Evódia e Sintique. Paulo fala que elas ministraram com ele
pela causa do Evangelho. Então, outrora, Paulo, Evódia e Sintique estavam fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho do Senhor. Mas em dado momento acontece algo que a Bíblia não diz o que é. Na narrativa aos Filipenses nós não encontramos algo que justifique essa separação dessas duas mulheres que eram fundamentais, eram importantes, eram figuras-chave na igreja. Mas por algum motivo elas rompem e acaba afetando a comunhão da igreja. Quando nós vemos essa situação, Paulo imediatamente intervém, ele manda uma carta para um obreiro dizendo: olha, entra no meio disso, intercede por elas e ajuda-as para que elas restabeleçam a comunhão. Meus irmãos, Paulo escreve aqui porque é importante. Uma divisão no meio da igreja por motivos banais, por motivos fúteis, ela divide o corpo, ela nos distancia, ela prejudica o corpo de Cristo. Como membros de Cristo, do corpo de Cristo que somos, uma pequena divisão entre duas pessoas pode acarretar em consequências letais no meio da igreja. Então Paulo pede isso, pede essa intercessão para que elas restabeleçam a comunhão, para que a igreja continue a triunfar sobre a sociedade, sobre as obras do adversário, para que a igreja esteja saudável, esteja forte. E eu e você, nós somos iguais. O que tem nos separado? O que tem nos dividido? O que tem nos distanciado? Se não é uma doutrina fundamental, se não tem alguém pregando uma heresia, dividindo o corpo da igreja, se são questões menores, sem maior importância, a doutrina fundamental da fé cristã, nós precisamos reatar os laços. Esse momento na qual nós estamos separados fisicamente, eu acredito que você não seja diferente de mim. Nós temos sofrido pela falta da comunhão, nós temos sofrido por não estarmos juntos adorando a Deus, por um bom propósito, claro, mas o calor da igreja nos faz falta. Então, de verdade, meu irmão, eu peço a você que reflita, para que quando nós estivermos juntos novamente, nós possamos gozar do privilégio que é estarmos juntos. As questões menores, apaga isso da sua vida. Se o pastor Eduardo torce para o Corinthians e você torce para o Palmeiras, se você ouve uma música que não é o louvor da Cassiane, perdoa o seu irmão, restabeleça a comunhão. Paulo mais para frente ele vai falar assim, a sugestão de Paulo para reatar os laços entre os fracos e os fortes é: se você é forte e come carne, não coma na frente do seu irmão para não escandalizar ele. E se você é fraco, não julgue o seu irmão. Então Paulo ele coloca a questão do amor, que ele repete essa mesma questão da liberdade cristã lá em Coríntios. Então ele coloca que o amor ele está acima dessas questões secundárias. Então, irmãos, essa história de eu faço o que eu quiser, a vida é minha, não. Se você é membro do corpo de Cristo e vai fazer algo que escandaliza o seu irmão, você não tem o direito de fazer isso. O propósito pelo qual Deus nos inseriu no seu corpo é para que nós fôssemos edificadores, reconciliadores, para que quando nós víssemos uma divisão entre duas pessoas importantes na igreja, Evódia e Sintique, nesse caso, nós fôssemos interceder por elas, para restabelecer a comunhão e fortalecer o corpo de Cristo. E para finalizar, nós vemos pessoas assim na história da igreja, que tiveram um peso de importância muito importante. Às vezes, por vaidades, por defesas pessoais, ou por opiniões até doutrinárias, mas que não eram fundamentais
deixaram de gozar uma vida de comunhão com pessoas que juntas poderiam fortalecer o reino. Nós temos o caso de Lutero e Zwinglio, 2 reformadores que mudaram a história da igreja. Hoje nós somos fruto do trabalho que Deus levantou esses homens para fazer. Mas o que aconteceu? Eles viveram a vida inteira brigando sobre a questão da ceia, do papel, dos elementos da ceia. Eles poderiam ter a opinião diferente, mas teriam que ter se unido mais ainda para benefício do reino de Deus e para a glória de Deus. Outros 2 grandes homens da história da igreja, Joseph Parker e Charles Spurgeon, eles brigaram, se dividiram. Eles eram amigos, em dado momento se dividiram, e Spurgeon colocou publicamente que ele achava que Parker era carnal. Por quê? Porque Parker gostava de ir ao teatro. Parker ele ia ao teatro se beneficiar da cultura, mas Spurgeon achava aquilo um absurdo e expôs publicamente que Parker ele era um homem carnal. Por outro lado, Spurgeon, que classificou o seu amigo de ministério como homem carnal porque ia no teatro, Spurgeon ele tinha um hábito, ele fumava o seu charuto. Então, irmãos, a grande reflexão que nós devemos fazer é assim: quando eu estou julgando o meu irmão por condições que não são base da fé, será que eu estou julgando, mas eu deveria estar fazendo uma autoanálise, me julgando sobre o que eu tenho feito? O fato é que todos nós, sem exceção, não podemos nos colocar em lugar de juiz, porque todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo e por ele seremos julgados naquele grande dia. Eu queria que essa palavra ela ficasse gravada no seu coração, para que nós possamos refletir. O tempo está próximo, meus irmãos. Os sinais da volta do Senhor estão cada vez mais evidentes na sociedade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sobre nos julgar e nos condenar, nós já temos o mundo todo para fazer. Aqueles que estão fora da presença de Deus, o prazer deles é esperar por um tropeço nosso. Então que, como corpo, bem ajustado, uma família na qual o Senhor criou, de irmãos na fé, eleitos no Senhor, que nós possamos refletir sobre o nosso comportamento acerca da irmandade. Que nós possamos ser menos juízes, mais conciliadores. Sabe aquilo que nós fazemos dentro de casa? Que nós aprendemos na palavra que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Então, se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, no final do dia, se vocês brigaram, antes que o sol se ponha, antes que vocês fechem os olhos para dormir, para começar um novo dia amanhã, se o Senhor permitir, e vocês buscam a reconciliação, por que não fazer isso dentro da família de Deus? Por que nós não deixarmos as nossas diferenças de lado e começarmos a ter atitudes que glorificam a Deus? Porque quando nós magoamos o nosso irmão, nós estamos magoando uma pessoa que é filho de Deus, assim como nós somos. Então que neste tempo o Senhor possa transformar o nosso coração. O Senhor possa usar a sua palavra para nos trazer reconciliação. Que você possa exercer o ministério da reconciliação, sendo um instrumento que buscará a reconciliação, ou sendo alguém que vê a necessidade de uma reconciliação entre terceiros,
interceda, como foi o obreiro que Paulo escreveu a carta, pedindo para que ele fosse esse instrumento entre Evódia e Sintique. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus fique gravada em nossos corações e que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra, glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, na família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Meus irmãos, neste momento, então, gostaria de convidar cada um de vocês para nós ofertarmos na casa do Senhor. Como os irmãos bem sabem, nós estamos em uma grande obra. A nossa igreja está ficando uma bênção, está bonita, adornada, e vai ficar muito boa com a sua volta lá. Então eu gostaria de chamar vocês agora, convidar a cada um de vocês para nós ofertarmos na casa de Deus. Então nós temos os meios digitais para que neste momento nós venhamos adorar a Deus. Amém? Meus irmãos, então nós louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pela sua vida, porque mais um domingo nós estivemos juntos, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificados por essa palavra. E eu gostaria primeiramente de dizer que eu creio que o seu troca de panelas foi uma bênção. Então nós fomos ali edificados,
trocando panelas, restabelecendo a comunhão física com os nossos irmãos, esse encontro tão esperado. Eu creio que tem sido uma bênção isso na vida da igreja. Então nós louvamos a Deus pela sua vida e agora nós vamos encerrar o nosso culto de louvor e adoração. E aí na sua casa você estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.